A história do Gustavo Lima, do Zé Neto, da Anitta ainda está rolando. E como eu falei ontem, vai rolar por um bom tempo essa história aí, porque o negócio aí vai entrar para os livros de história, né? E daí quem saiu em defesa do Gustavo Lima foi o humorista Danilo Gentili. Ele foi lá no Twitter e ele expressou aí... bem, eu vou ler para vocês que vocês vão entender o que está acontecendo e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então vou começar lendo aqui o tweet do Danilo Gentili, um tweet de ontem, 31 de maio. Diz o seguinte: se Gustavo Lima todo ano tirasse foto apoiando o Freixo e votasse Lula, a mídia estaria passando pano. Estaríamos lendo no UOL hoje mesmo como dinheiro de prefeituras em shows gera renda e fomenta a economia local. Aqui no Brasil, tudo depende do lado que você está. E esse tweet viralizou, e muita gente criticando Gentili, outros defendendo. Então eu quero analisar essa publicação de Gentili que sai em socorro aqui do Gustavo Lima. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixe aqui embaixo no comentário um bom dia e também se inscreva no canal, lembrando de ativar o sininho. Isso é muito importante para manter o engajamento e para impulsionar os vídeos aqui. O vídeo de hoje será aquele tipo de vídeo que vai desagradar a gregos e troianos, porque eu vou falar coisas aqui que as pessoas não gostam de ouvir, mas normal, é o meu papel também. Primeira coisa, o que o Gentili descreve de um grupo defendendo a si próprio, né, de um grupo defendendo os seus aliados, de um grupo defendendo suas próprias práticas, mesmo quando são imorais, isso acontece, não dá pra fingir que não acontece, acontece. As pessoas tendem a passar pano para quem é parecido, para quem pensa igual, e tendem a criticar mais duramente ou atacar mais duramente quem é opositor. Isso acontece. Isso é o jogo da política, inclusive, né? Os erros de um partido, os crimes de um partido, sabe, os escândalos de um partido, tentam abafar quando está alinhado nos ideais, e quando é o outro partido, o outro candidato, joga pedra porque tem que destruir. Essa é a dinâmica dos grupos, é a dinâmica desse tipo de interações. Isso é legal de ser feito? Não é legal de ser feito, mas acontece. Por outro lado, na questão da Anitta aqui, na questão do Gustavo Lima, na questão, sabe, do toba da Anitta e desse escândalo dos sertanejos, não é apenas isso, né? Não é apenas isso, porque assim, se fosse Gustavo Lima aliado do Freixo ou do PT ou de outros candidatos, mesmo assim, o que está acontecendo agora, se viesse a ser descoberto, continuaria sendo imoral. Porque, até onde eu saiba, né, alguém pode me explicar melhor aqui, porque eu não vi nada nesse sentido, até onde eu saiba, o que aconteceu não foi exatamente um crime. Então, assim, o Gustavo Lima ou qualquer outro cantor sertanejo que recebeu dinheiro de prefeitura, essa pessoa, até onde a gente sabe, né, porque pode ter outras coisas por trás disso, já estão falando em rachadinha dos sertanejos, mas até onde a gente sabe, a princípio, ser pago para cantar numa prefeitura, a princípio, não é nenhum crime. Do mesmo modo como nenhum crime a pessoa receber Lei Rouanet. Pelo contrário, é o modo mais eficaz, é o modo mais costumeiro, ou deveria ser pelo menos, para obter um incentivo à cultura. Há uma lei no Brasil que permite isso, os artistas vão lá, aplicam, né, fazem um projeto, tentam obter autorização para captação de recursos e fazem o projeto. Não tem nada de errado na Lei Rouanet, não tem nada de errado em a pessoa, sabe, aplicar para a Lei Rouanet, tanto que o próprio filme do Gentili foi contemplado na Lei Rouanet. Então, assim, não tem nada de errado nisso. No caso das prefeituras, talvez, só especulando aqui, né, como falei, talvez tenha crime aí, mas a princípio, talvez não esteja o problema no sertanejo em particular, né, no próprio cantor, mas na prefeitura que destina uma verba totalmente absurda, desproporcional para pagar esse cantor. Pode ser, como falei, que haja um esquema. Pode ser que haja um esquema aí de voltar o dinheiro. Ah, eu te pago aí 1,5 milhão, você me devolve aí 200 mil, meio milhão, e a gente fica tudo de boas. Pode ser que haja um esquema assim. Tanto que foi, por exemplo, no vídeo do Cauê Moura, é o que ele especula, é o que supostamente estaria acontecendo. Então, sim, nesse caso, há um crime. Se o cantor sertanejo sabia do que estava acontecendo e atuou, né, nesse esquema de rachadinha, de peculato, com dinheiro de prefeituras, aí a coisa tomou outra dimensão. Mas se o cantor recebeu dinheiro para cantar lá, cantou, e era um valor absurdo, talvez seja imoral, talvez seja simplesmente, olha só, estou chupinzando aqui o dinheiro de uma prefeitura pobre, de uma cidade com medo de habitantes, que vai fazer falta esse dinheiro depois, mas foda-se. Então esse tipo de coisa aqui, vamos supor que continue escalando essa história, continue esse tsunami e passe a atingir também outros cantores que não apenas sertanejos. Passe a descobrir que funkeiros também recebem isso, que, sei lá, cantores de axé, que cantores pop, de MPB também fizeram isso. Aí a coisa sai de proporção ainda mais e continuará sendo imoral. E caso haja o peculato, né, caso haja esse esquema de volta de recursos, né, te dou um dinheiro, você me devolve uma parte por fora, se for descoberto isso, aí tem um monte de gente participando de esquemas criminosos pelo Brasil aí. E aí vai se tornar realmente, como disse o Cauê Moura no vídeo dele lá, o maior escândalo do entretenimento no Brasil. Então aqui é indiferente, no final das contas é indiferente se é alguém que é vinculado ao Freixo, se é alguém vinculado a Manuel Dávila, se é alguém vinculado ao Lula, se é alguém vinculado ao Nelson Mandela. Se isso for comprovado que foi criminoso, isso
continua sendo crime, não importando quem for. Por outro lado, não é fácil você criticar o seu próprio lado porque você se dispõe com pessoas que seriam supostamente seus aliados, né? Nesse sentido, muita gente se abstém de fazer realmente isso. Muita gente se encolhe e fala assim, putz, eu não vou criticar essa pessoa aqui porque isso aqui não vai cair bem e depois vai me prejudicar mais adiante. As pessoas fazem isso. Imagino que o próprio Gentili faça isso. O próprio Gentili, eu nunca vi, por exemplo, criticando o Nando Moura pelos absurdos que o Nando Moura diz. Então, assim, há uma pessoa que é problemática pra caramba, como o Nando Moura, e ele não critica porque não é conveniente pra ele. Do mesmo modo como o Nando não critica o Gentili. Então, assim, você tem certos pactos informais ou certos pactos silenciosos que as pessoas acabam cumprindo por uma questão de lealdade. Se essa é a melhor posição, a mais honesta ou a mais correta, aí são outros 500. Mas isso acontece. Acontece, inclusive, no grupo deles. Acontece, inclusive, nesse grupo da Terceira Via. Nesse grupo nem Lula nem Bolsonaro. Acontece, eles fazem isso. Há alguma crítica do Danilo Gentili em relação ao Sérgio Moro, por exemplo, quando estourou o escândalo da Vaza Jato? Não tem, não tem. Inclusive, se eu me recordo bem, quando houve a Vaza Jato, quando surgiram esses áudios, né, que mostravam essa relação promíscua entre Procuradoria e juiz da Lava Jato, se eu me recordo bem, o Gentili veio defender o Sérgio Moro. Então, assim, é o tipo de coisa, né, que você aponta para os outros, né, a esquerdalha faz isso, os bolsonaristas fazem isso, mas ninguém olha o próprio rabo. Ninguém tem a coragem de olhar para si próprio e pensar como eu atuo, como eu participo nesse jogo de interesses e disputa de posições. Porque é isso, é uma disputa tática de posições. E aqui é importante mencionar isso, né, porque isso foge do escopo de um debate racional. Porque num debate racional você, em tese, né, estaria disposto a reconhecer o fato, a verdade, estaria disposto a criticar todos os lados, se fosse necessário. Mas numa disputa que é essencialmente por visões de mundo, por ideologias, por questões políticas, as pessoas operam de outra maneira. Tem mais a ver com interesses próprios, seus, ou do grupo, de avançar nessa disputa, do que realmente de ser o mais honesto possível. No final das contas, quem é muito honesto acaba se ferrando também. Acaba sendo isolado porque simplesmente não tem mais aliados. Nenhum aliado confia nele. E um último detalhe nesse tweet do Gentili, né, porque ele fala aqui, né, que se o Gustavo Lima fosse amigo do Freixo, estaria a reportagem Como o dinheiro de prefeituras em shows gera renda e fomenta a economia local. Parece que nem sequer foi isso, né? Parece que nem sequer acontecia esses shows. Em algumas circunstâncias, o show era contratado e depois cancelado, e mesmo assim o cantor embolsava a grana. Então, se for essa segunda história, nem sequer houve isso, nem sequer houve qualquer tipo de estímulo à economia local. Pelo contrário, o que houve foi um desvio de dinheiro da prefeitura, nesse caso, desvio da saúde, da educação, como a gente falou ontem, que foi parar no bolso do cantor sertanejo e talvez, se for, né, se houver o crime, foi parar no bolso do próprio prefeito e seus cupinchas. Então, realmente, a denúncia é grave, gente. A gente falou ontem, em tom de brincadeira, aqui sobre a Anitta, sobre o toba da Anitta, mas o negócio está realmente escalando, já tem um bom tempo, né, tem alguns dias que está escalando isso aqui, e se confirmar, será de fato um escândalo gigantesco. Muita gente está pedindo agora a CPI dos sertanejos. Seria uma investigação em nível de Congresso, e aí, sinceramente, se houvesse uma CPI de sertanejos, isso seria um espetáculo que ninguém poderia perder. Porque você teria os maiores nomes da música sertaneja no Brasil sentados lá, depondo, contando sujeiras, revelando imundícies, revelando, sabe, absurdos. Compreendo o desejo de Gentili de que todo mundo efetuasse a tal autocrítica, né? De que todo mundo fosse capaz de reconhecer os erros do seu grupo, dos seus aliados, de si próprio. Compreendo a posição dele, mas não me parece, sinceramente, não me parece que o próprio Gentili faça isso. Pelo contrário, como eu falei aqui, na Vaza Jato, um baita de um escândalo e que levou depois à suspeição de muitos processos do Sérgio Moro na Lava Jato. Naquele momento, ele não apenas não criticou o Sérgio Moro, a postura antiética do juiz, mas também defendeu e depois foi meio que ser cabo eleitoral da Terceira Via, né? Então, realmente, de fato, há dois pesos, duas medidas, incluindo o próprio Gentili. Bem, o que vocês pensam aqui sobre essa história? Vocês estão acompanhando essa história aí do toba da Anitta, da CPI dos sertanejos, dessa história, desse escândalo monumental envolvendo dinheiro de prefeituras para pagar shows, muitos deles que não aconteceram, de sertanejos. E aí a história realmente tem muita coisa para acontecer ainda. A gente vai ficar de olho porque é Brasil, né? Brasil, gente. Assim, a gente acha que já viu tudo e de repente aparece uma coisa grotesca e bizarra e surreal para poder, sabe, rechear nossos dias de horror. O que vocês acham aí? Deixem embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. No dia 9 de junho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Leonardo Boff, um dos maiores pensadores e teólogos do nosso tempo, vai lançar o seu novo livro, uma obra primorosa, O Pescador Ambicioso e o Peixe Encantado, A Busca pela Justa Medida. Um livro que vai encher de esperança o coração de
todos que lerem essa obra magnífica. A gente vai fazer um lançamento no dia 9 de junho, às 8 horas da noite, com o Leonardo Boff dando uma palestra maravilhosa, e a gente adoraria que você fizesse parte desse momento, celebrando com a gente essa realização do querido Boff. Para você se inscrever é muito simples, só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo, e aí, gratuitamente, em poucos segundos, está inscrito para poder participar desse evento. Chame seus amigos e amigas também e vamos fazer parte dessa corrente por um mundo verdadeiramente mais justo e melhor.